torno gira? Vamos conversar? Essa aqui é a Amora, é brincadeira, vai ficar desligado. Olá, pra quem não me conhece, eu sou a Júlia. Eu, a princípio, não pensava em trazer formatos assim, conversando e nem mostrando muito meu rosto, mas eu tive uma conversa com o meu mentor César e ele me impulsionou a testar, a trazer um pouco das reflexões que eu tenho tido e que eu tive, né, para tomar essa decisão. E hoje eu vim contar um pouco para vocês por que eu decidi, quais foram as etapas, como eu me planejei para isso. E aí também depois do post que ele fez, contando um pouco da nossa conversa, bastante gente me mandou mensagem perguntando por que eu tinha feito e que também estava passando por uma situação parecida, então eu vim aqui compartilhar. Vamos lá, eu tenho 27 anos, eu entrei na faculdade em 2017. Logo no início eu já mudei de engenharia, então eu entrei em engenharia de materiais e mudei para engenharia de produção no ano seguinte. E durante a faculdade eu sempre me envolvi com muitas extracurriculares, com projetos de extensão. Eu fiquei bastante tempo, uns 4 anos na Atlética, então eu sempre gostei de estar envolvida com muita coisa. E nessa época eu pensava muito em, bom, depois que eu me formar, eu quero ir para São Paulo ou para uma cidade semelhante, trabalhar muito, ganhar muito dinheiro e depois ter uma vida boa. E não foi bem assim que as coisas aconteceram. Então veio a pandemia nesse meio do caminho e eu comecei a fazer estágio, né, em 2021. A gente estava ali meio que se adaptando ainda após pandemia. E comecei a fazer estágio, eu entrei numa área, depois eu mudei de empresa. Nesse meio do caminho eu mudei de tipo de empresa, de porte, de área, dentro da área, mudei de função. Então eu sempre tentei me encaixar no mundo corporativo. Então tentando ou me adaptar em outra área ou mudar de função. Mas eu sentia que sempre faltava alguma coisa, que nunca era aquilo 100%. E também nesse meio tempo eu desenvolvi TOC, que para quem não tem familiaridade é transtorno obsessivo compulsivo, e ele pode ter diversas frentes, né? Então tem toque de limpeza, enfim, são infinitos, e o meu é de checagem, justamente por conta desse trabalho remoto, em que era eu e eu dentro do quarto o dia todo, e que eu tinha que fazer as coisas, e aí eu comecei a checar minha agenda, checar o e-mail que eu mandei, checar o documento que eu fiz, e isso se tornou muito exaustivo, de fazer muitas vezes, e eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem. E aí eu já vinha me questionando, né, se realmente aquele era o caminho. E aí, contando um pouquinho mais do meu planejamento, faz uns 2 anos mais ou menos que eu comecei a me planejar, caso eu quisesse, né, tomar essa decisão de sair do mundo corporativo pelo menos por um tempo. E eu comecei a guardar dinheiro, a me organizar, como que eu ia fazer isso, o que eu precisava, né, para tomar essa decisão. Então, desde então, eu já vinha guardando meu dinheiro ali e me planejando. E aí, em maio desse ano, foi quando eu realmente tomei a decisão e segui, né, e saí do meu